Muito bem, então vamos agora à parte 2. Bora estudar, vamos lá. Exercício 10 então para a gente aí, vamos lá. Uma partícula de carga Q e massa 10 elevado a menos 6 kg foi colocada em um ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, vertical e ascendente e de intensidade E igual a 10 elevado a quinta Newton por Coulomb. Então aí o desenho, né, ilustrando aí o que está escrito no enunciado do exercício. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, considerando a intensidade da aceleração igual a g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração da gravidade, o valor da carga Q e o seu sinal são respectivamente. Bom, então aqui a gente vai precisar fazer duas coisas. A gente vai precisar encontrar qual que é o valor dessa carga Q, né? E também o sinal da mesma. Né? O sinal, basicamente, dá para a gente, analisando o sentido do campo elétrico, já dá para a gente saber. Então, acompanha aí na tela. Vamos então aqui. Muito bem. Então aqui, vou só colocar o laser para ficar mais fácil a nossa comunicação. Ok. Então, como que ficaria então o modelo explicativo? Então, acompanhe na tela. Vejam bem. Foi dito então, eu coloquei já em destaque aí aos pontos importantes no enunciado, que eu vou citar daqui a pouco. Então, uma das coisas que foi citada aí é o seguinte. Bom, que o campo elétrico ele é vertical e ascendente. Né? Então, seria o que? Esta ilustração aqui. Bom, como esse campo elétrico ele é vertical e ascendente, então, lembrando das linhas saindo, né? Então, esta região aqui, essa base, né, onde está a Terra aqui, ela está eletricamente positiva. Né? Então, para que a linha de campo elétrico seja ascendente, essa região aqui, onde eu estou mostrando aqui com o laser, ela tem que estar eletrizada positivamente. Por isso que eu coloquei esses sinaizinhos de mais aqui para facilitar a interpretação. Muito bem. Outra coisa importante é o seguinte, que ele diz aqui que essa partícula está em equilíbrio. Então, ela está em equilíbrio aqui, no caso, equilíbrio estático. Né? Então, aqui ele diz no enunciado, uma partícula foi colocada num ponto. Né? Então, ela foi colocada ali nesse ponto. Então, o equilíbrio em questão aí não é o equilíbrio dinâmico. Né? Só lembrando lá da cinemática, existe o equilíbrio estático e o dinâmico. Né? O dinâmico é o MRU e o estático é parado em relação ao referencial. Né? Então, nesse caso aqui, essa carga aqui ela está em equilíbrio estático. Né? Então, para que haja esse equilíbrio estático, você já está ali parado ali, né, em relação ao referencial. Então, a gente vai precisar analisar quem? As forças atuantes nesse sistema. E que forças são essas? Temos a força peso, aqui, devido à aceleração da gravidade. Né? Então, aqui representado por um vetor cuja direção vertical e sentido para baixo. Né? E para que equilibre esta partícula, então temos que ter uma outra força de mesmo módulo, de mesma direção, ou seja, também tem que ser vertical, porém em sentido oposto. Ou seja, a força peso ela tem direção para baixo e a força elétrica direção vertical também, mas sentido para cima. Né? Então, sentido oposto. Esse aqui, força elétrica, sentido para cima, força peso, sentido para baixo. Muito bem. Com relação ao sinal dessa carga aqui, né, para que haja esta força elétrica direcionada verticalmente, sentido para cima, é necessário que ocorra uma força de repulsão elétrica, né, entre esta região, que está eletricamente positiva, e essa carga. Então, para que haja força de repulsão, essa carga ela tem que ter o mesmo sinal dessa região aqui, né, destacada aqui no laser. Então, se essa região aqui ela é positiva, esta carga também tem que ser positiva para que a força elétrica seja direcionada verticalmente com sentido para cima, ou seja, sentido oposto à força-peso, para que essa carga fique equilibrada ali, né? Como cita aqui no texto, partícula em equilíbrio, certo? Por isso, então, esse diagrama de forças. Então, eu coloquei aqui a força elétrica e força-peso. Muito bem. Agora, sabendo que essa partícula ela é positiva, a gente já consegue eliminar três alternativas. Eliminamos a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E. Ficamos então entre B de bola e D de dado, ok? Bom,
Então, para que a gente saiba qual a alternativa correta definitivamente, né? Então a gente vai precisar então calcular o valor dessa carga aqui. Então, olha só, acompanhe na tela. Para a gente calcular então o valor dessa carga aqui, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas, né? Então aqui, lembrando mais uma vez, olha, a questão que a força-peso é dada pelo produto de massa e gravidade e que a força elétrica, né, é dada pelo produto da quantidade de carga e o campo elétrico, como nós vimos na aula passada. Muito bem. Então, na situação de equilíbrio, então, esta força elétrica e módulo, ela tem que ser igual à força-peso. Então, tome cuidado com a interpretação do exercício. Então, os vetores não são iguais. Né? Vocês estudarem vetores, que para o vetor ser igual ao outro, eles têm que ter módulo igual, direção igual e também sentido igual, um igual ao outro. As três características vetoriais têm que ser iguais, o que não é o caso. Então, aqui eu estou colocando que a igualdade aqui é com relação ao valor modular, ou seja, a intensidade desse vetor. Observe que no desenho os vetores ele tem o mesmo tamanho, porque esse tamanho indica que o módulo, né? Ou seja, o valor numérico. Tá? Muito bem, então o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força-peso, certo? Então, a igualdade entre essas forças. E aí, substituindo os valores, substituindo aqui, né? Olha só, o que é força elétrica dada por quem? Por Q vezes E, né? Ou seja, produto entre quantidade de carga e campo elétrico, igual a M vezes G, que é a força-peso. Então, isolando aqui o Q, né? Passando esse E dividindo, vou ter então que a carga é dada pelo produto da massa com a gravidade e isso dividido pelo módulo do campo elétrico. Muito bem. Então, substituindo então, os valores, né, nessas grandezas, né, essas letras que representam as grandezas, eu vou ter então, olha só, a massa 10 a menos 6 kg vezes a aceleração da gravidade que foi dada aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo módulo do campo elétrico que foi dado aqui, ó, 10 elevado à quinta. Então, está aqui. Resolvendo então, aqui a gente tem operações com expoentes, né, de mesma base, potências, desculpa, de mesma base. Então, aqui a gente vai fazer a multiplicação, lá você conserva a base, soma expoente, para dividir você conserva a base e subtrai expoentes, né? Então, fazendo essa operação matemática, a gente tem que vai dar que a carga é 10 a menos 10 coulombs. Só que quando você vai olhar a alternativa, né, as alternativas em questão, né, elas estão em microcoulombs. Então, eu preciso reescrever esse número, ou seja, de que forma eu posso escrever este número, né, de modo que apareça esse micro. Lembrando que micro é quem? 10 a menos 6. Então, olhando aqui na tela, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 4 é 10 a menos 10. Então, é uma outra forma de você escrever o 10 a menos 10, de modo que 10 a menos 6 é quem? É micro, né, que é o que é a milionésima parte de um inteiro. Então, 10 a menos 6 é o micro. Então, substituindo o 10 a menos 6 pelo micro, né, ou seja, a letra mi do alfabeto grego, então, a gente vai ter o quê? Que Q é igual a 10 a menos 4 microcoulombs, o que vai dar, então, a alternativa D, né? Certo? A alternativa D, então, é a correta. Beleza? Isso aí. Vamos, então, agora à questão 14. Vamos lá. Então, na figura abaixo, temos o esquema de uma impressora jato de tinta que mostra o caminho percorrido por uma gota de tinta eletrizada negativamente, numa região onde há um campo elétrico uniforme. A gota é desviada para baixo e atinge o papel numa posição P. Então, aqui nós temos a figura descrevendo, né, ou seja, desculpa, ilustrando aí a situação descrita aí no enunciado. E o que ele pede, né? Então, olha só. O vetor campo elétrico responsável pela deflexão nessa região é. Né? Então, o que a gente vai analisar aqui? Vamos pegar o laser. Ok. Então, eu tenho uma partícula, né? Essa partícula, como diz aqui no texto, olha só, vamos lá, só pegar aqui o marca-texto, mostra que o caminho percorrido uma gota de tinta eletrizada negativamente, certo? Então, isso é importante. Muito bem. A gota, então, ela é desviada para baixo e atinge o papel numa posição P. Muito bem. Então, olhando de novo aqui para a nossa figura, né? Então, aqui uma partícula, né, uma gota de tinta eletrizada negativamente. Então, como que tem que estar? Qual é o sentido, né, das linhas de campo elétrico aqui nesta região de deflexão, né, para que provoque essa curva nessa gota, né, percorrendo aqui essa trajetória, né? Muito bem. Então, para que essa partícula ela faça esse desvio aqui, né, eu teria que ter, então,
um campo elétrico com linhas ascendentes. Olha só. Então, deixa eu tentar desenhar aqui. Então, as linhas de campo elétrico, elas teriam que ser o quê? Ascendentes. Olha, por que ascendentes? Porque aqui estaria, então, eletrizado positivamente e aqui eletrizado negativamente, para que eu possa pensar tanto numa força de repulsão dessa região superior, quanto de atração dessa região inferior, né, devido a essa gota de tinta eletrizada negativamente. Então, o campo elétrico ele tem que ter o quê? Sentido aqui ascendente. Né? Então, a alternativa correta então, ficaria a alternativa A. Essa é bem tranquilo. Vamos então agora à 15ª questão. Vamos lá. Os pontos P, Q, R e S são equidistantes das cargas localizadas nos vértices de cada figura a seguir. Então, nós temos aí 4 figurinhas. Né? Já vamos fazer um comentário sobre elas daqui a pouco. Sobre os campos elétricos resultantes, é correto afirmar que. Então, a gente vai ter que então fazer a análise do campo elétrico nos pontos aí descritos em cada desenho. Então, deixa eu pegar aqui o laser. Então, aqui o campo elétrico nesse desenho, o campo elétrico nesse ponto P. Depois nesse desenho, o campo elétrico nesse ponto Q. Nesse ponto R nesse desenho e nesse ponto S nesse desenho aqui. Então, observe que eles estão equidistantes. Então, esse ponto está aqui, né, nesse desenho está equidistante dessa carga, dessa carga, dessa carga. Idem aqui, idem aqui, idem aqui. Né? Então, as distâncias são as mesmas. Então, o que também facilita a nossa vida. Bom, o que a gente vai ter que pensar aqui para a gente resolver os nossos exercícios? Nós temos que lembrar o campo elétrico gerado por cada uma dessas cargas. Só que assim, no desenho, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu não estou considerando aqui a interação, né, do campo elétrico gerado por uma carga em relação a outra carga. Eu estou considerando apenas o ponto P. Então, o desenho do campo elétrico que eu fiz em cada uma dessas carguinhas, apenas para a gente saber o quê? Onde vai ficar o vetor, tá? Então, isso é um ponto sempre importante que eu gosto de estar enfatizando aqui para vocês. Então, olha só. Bom, então aqui da primeira figura, a gente tem o seguinte, né? Então, aqui nós temos 3 cargas negativas, né? Então, lembrando lá do que a gente já viu várias vezes com relação a como identificar o vetor, como colocar o vetor, né? Então, lembrando das linhas de campo aqui, olha só, as linhas entrando, porque essa carga é negativa, aqui também as linhas entrando, porque essa carga é negativa, e também as linhas entrando aqui, ó, porque essa carga é negativa. Então, em relação ao ponto P, eu vou então desenhar os vetores. Então, observe que este vetor aqui é o vetor EB, ou seja, o campo elétrico produzido pela carga B, que eu denominei aqui B, esse aqui é a carga A, esse é a carga C, para ficar mais fácil a nossa comunicação. Então, olha só, a direção deste vetor EB é a mesma dessa linha de campo elétrico gerado por essa carga B aqui. Né? É a mesma da reta que une este ponto até essa carga. E o sentido é o mesmo das linhas de campo elétrico, no caso a linha entrando, por isso que esse vetor está assim. Da mesma forma eu fiz para o vetor EA e para o vetor EC, como vocês podem analisar aí na figura. Bom, se eu resolver então esta soma de vetores aqui, eu vou verificar que esta somatória vai ser o quê? Zero. Né? Então, eu vou ter um campo elétrico nulo aqui nesse ponto P. Tá? Então, esta situação nesta figura. Vamos à próxima. Na próxima aqui, a gente também tem uma situação análoga. Então, olha só, nós temos 3 cargas positivas. Então, observe as linhas de campo elétrico gerado por essas 3 cargas. Então, com relação ao ponto Q, né? Então, eu vou ter aqui eu tenho um vetor EF, olha só, acompanhando aqui, ó, a linha de campo elétrico. Aqui eu desenhei algumas linhas, tá? Só para a gente poder fazer. Então, olha só, acompanhando essa linha aqui, ó, de campo elétrico aqui, ó. Então, aqui está o vetor EF, certo? Ó, e o sentido, saindo, ó, linha saindo. Da mesma forma eu fiz para o vetor EE, né? Aqui, ó, o campo elétrico gerado pela carga E, olha só. Então, esse vetor aqui, e também para essa carga D. Então, eu fiz o vetor ED, o campo elétrico produzido pela carga D, aqui, ó. Certo? Então, todos seguindo aquela mesma regrinha que a gente já viu. Bom, ok. Voltando aqui, observamos então que também aqui, né, voltando aqui na tela, que esta soma aqui também vai dar zero. Então, o campo elétrico no ponto Q também é nulo.
certo? Ok. Bom, nesse desenho aqui embaixo, tem então o ponto R centrado aqui, nesse quadrado, né? Aqui então eu tenho duas cargas negativas e duas positivas. Também fiz o desenho do campo elétrico para cada uma dessas cargas. Eu chamei essa aqui de G, essa de H, essa de I e essa de J. Bom, então, observe que no ponto R, então, eu tenho dois vetores para cá e dois vetores para cá. Aqui eu tenho os vetores I e G, né? Então, fazendo aqui, eu tenho como se tivesse um vetor em cima do outro, de uma maneira mais simples, né? Mas como eles têm o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, né? Então, aqui é como se tivesse um aqui, né? Tem um vetorzinho desenhado, mas na verdade são dois. Que aqui eu tenho nesse ponto R aqui o vetor campo elétrico gerado pela carga I, que é essa aqui, olha só, acompanhando aqui ó, a linha de campo elétrico, olha. E também eu tenho aqui também o vetor campo elétrico gerado pela carga G, que é o quê? Olha só, essa linha aqui de campo elétrico, ela está entrando, então eu tenho um vetor também para cá, certo? Então aqui tem dois vetores, o vetor EI e o vetor EG. Aqui eu tenho também dois vetores, né? Então, olha só, gerado por esta carga J e também por esta carga H aqui. Então, também tenho dois vetores aqui, né? Bom, de modo que se eu fizer a soma vetorial aqui, eu vou ter um vetor resultante diferente de zero. Então, o vetor campo elétrico nesse ponto R não é nulo, certo? Muito bem. Próximo caso aqui, então, para esse último desenho, nós temos, então, quatro cargas, então, também formando vértices de um quadrado, e esse ponto S. Se nós fizermos a mesma coisa que nós fizemos para as anteriores, fizemos as linhas de campo e tal, para poder encontrar os vetores, veríamos que nesse caso também a soma vetorial aqui ela vai ser zero. Então, o campo elétrico produzido por essas quatro cargas aqui no ponto S vai ser então nulo. Então, nós temos então uma situação onde nós temos campo elétrico nulo nos pontos P, Q e S. O que então dá a alternativa correta, alternativa B, ok? Beleza. Questão 17, então, vamos lá. Então, em uma aula de laboratório de física, para estudar as propriedades das cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, né, onde há um campo elétrico uniforme, aqui em destaque, na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Então, ele vai ter orientação para baixo, né? Então, de cima para baixo. Observou-se que o campo elétrico de módulo igual a 2 × 10⁻³ volt por metro, uma das esferas de massa 3,2 × 10⁻⁻15 kg, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Então, essa velocidade constante, temos que lembrar lá da questão do equilíbrio dinâmico, né? Então, a gente vai falar disso no nosso aqui modelinho. Então, como que nós vamos ilustrar essa situação? Então, eu coloquei para vocês, vamos acompanhar aí na... Muito bem, então aqui eu repeti para vocês o texto, né, todo aqui, e com os destaques devidos aqui que a gente vai comentar sobre isso. Bom, então, fazendo aí um esquema, né, um desenho sobre o que foi dito aí no exercício, temos algo semelhante a isso aqui. Bom, imaginemos então como sendo esse quadrado, né, esse retângulo aqui, como sendo a nossa câmara, citada aqui no enunciado. Aqui nós temos então essa pequena esfera eletrizada. E aqui nós temos então a direção e sentido da aceleração da gravidade e também do campo elétrico. Bom, como é que eu sei que a direção e sentido do campo elétrico é essa aqui? Bom, está escrito aqui no texto, olha só. Onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Então, na mesma direção e sentido, então, aqui orientada para baixo, tá? Muito bem. Aí, nós temos uma coisa muito importante, que quando essa esfera ela foi colocada na parte de cima, né, dessa câmara, né, e ela permaneceu com velocidade constante. Então, nós temos que entender o que acontece com relação às forças para que essa velocidade seja constante. Bom, antes de eu falar disso,
só para a gente verificar aqui o que eu coloquei aqui no desenho. Bom, como o campo elétrico ele tem essa orientação aqui, então, lembrando lá das linhas de campo elétrico, então, aqui eu vou ter linhas orientadas para baixo, né? Então, aqui vai ser o quê? A minha parte positiva. Aqui está eletrizado positivamente, porque as linhas de campo elétrico saindo, né? E essa região inferior, ela está eletricamente negativa, né? Então, as linhas entrando. Muito bem, daí então eu vou ter um campo elétrico uniforme, como descrito aqui no enunciado, né? Muito bem. Voltando a falar então do diagrama de forças. Então, que forças estão atuantes aí nesta situação? Então, aqui eu tenho uma esfera. E nessa esfera eu vou ter uma força peso para baixo, né? Porque ela foi solta ali, abriu ali a parte superior da câmara, essa esfera foi colocada ali. E é lógico, por ação da gravidade, ela vai descer. Só que, né, em condições normais, quando você solta um objeto, né, ele cai com aceleração constante, né? A velocidade varia no decurso do tempo, mas com aceleração constante, e essa aceleração é a aceleração da gravidade do local, né? Então, quando você solta um determinado objeto, a gente tem um movimento uniformemente variado. Só que essa esfera ela foi solta e não aconteceu esse movimento uniformemente variado. Ele falou que essa velocidade permanecia. Olha só aqui, vamos aqui no texto. Uma das esferas, que aí deu a massa dela, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Então, esta esfera que estava descendo, ela não houve uma aceleração. Então, para que não haja aceleração, ou seja, para que a velocidade seja constante, a somatória das forças atuantes nessa esfera ela tem que ser zero, para que você tenha ou repouso ou MRU, que são as duas condições de equilíbrio, né? Repouso, equilíbrio estático, MRU, equilíbrio dinâmico, como vocês devem ter estudado lá na cinemática. Bom, então, tem que existir uma força contrária a esse movimento, que equilibre com a força peso, para poder, então, anular essa aceleração. Então, se não há uma força diferente de zero, resultante, atuante nesse corpo, então não há uma aceleração. Então, vejam só. Então, em condições normais, então, eu teria só a força peso. Mas como ela desceu com velocidade constante, então apareceu uma força contrária a esse movimento, né? Essa força ela tem que ter mesmo módulo, mesma direção, só que sentido oposto a essa força peso. E essa força é a chamada força elétrica. Bom, para que haja uma força elétrica no sentido contrário, né, a essa força peso, para que obedeça a condição de velocidade constante, né, qual é o sinal dessa carga? Né? Então, para que apareça uma força contrária aqui, tem que existir uma força repulsiva entre esta esfera e esta região. Então, eu posso concluir seguramente que esta esfera ela está eletricamente negativa. Então, para aparecer essa força de repulsão aqui nesta mesma direção, nesse sentido oposto, para que, vetorialmente, somando aqui esses vetores, a força resultante seja nula. Daí, então, eu obedeço a situação aqui, de permanecer com velocidade constante no interior da câmara. Beleza? Então, essa é a interpretação que eu preciso fazer aqui. Então, com essa interpretação, sabendo que essa esfera ela está eletricamente negativa, eu consigo já eliminar algumas alternativas. Bom, o que é algo que está eletricamente negativo? Então, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Então, ele vai ter elétrons em excesso. Então, a gente já elimina a letra A, porque a letra A ele fala que tem o mesmo número de elétrons e prótons, o que não é o caso. A letra B fala que tem mais elétrons do que prótons. É uma situação possível. Na letra C ele fala que tem 100 elétrons a menos do que prótons. Então, essa também a gente já elimina. Essa está errada. Então, por enquanto, a gente considera, por enquanto, aqui a B. Vamos ver a D. A letra D fala 2.000 elétrons a mais que prótons. Então, é uma situação que nós podemos considerar também. É uma situação possível. E a letra E, 2.000 elétrons a menos do que prótons. Então, essa também a gente elimina. Então, olha só, a gente já sobe para 50% a nossa chance de acerto. Que pode ser quem? As letras B ou a letra D de dado. Né? Então, ficamos entre B e D. Bom, então, o que precisamos fazer agora? Encontrar este número de elétrons a mais. Né? Então, como que eu faço isso? Observando aí na tela. Então, por aqui haja esse equilíbrio, né?
nós temos que a força peso, ela tem que ser igual em módulo à força elétrica. Então, por isso que aqui não tem setinha, ó. Então, sabendo que o peso é dado pelo produto M vezes G e que a força elétrica é o módulo de Q vezes o campo elétrico, módulo do campo elétrico, isolando aqui, passando o E dividido, eu tenho então que a carga é dada por mg dividido por E. Substituindo então os valores, aqui ele deu a massa da esfera, que é 3,210 a menos 15 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, dividido pelo módulo do campo elétrico, 2 vezes 10 a terceira. Fazendo então essa continha, nós encontramos aqui então 1,6 vezes 10 elevado a menos 17 coulombs. Bom, então o que nós temos que fazer agora? Sabendo então o valor dessa carga aqui, nós podemos encontrar então um número de elétrons em excesso. Nós temos o valor da carga elétrica elementar, que foi dado aqui, a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, encontrando aqui, olha, o valor de N, então temos que é um módulo do valor da carga dividido pela carga elétrica elementar. Então, 1,6 dividido por 1,6 dá 1, ficou 10 a menos 17 dividido por 10 a menos 19. Fazendo então essa divisão de potência de mesma base, nós vamos ter então que dar 10 a segunda, 10 a segunda 100. Então, ele vai ter 100 elétrons a mais do que prótons. Então, a alternativa correta, a alternativa B de bola. Então, essa alternativa aqui é a correta, beleza? Questão 18, então, vamos lá. Durante uma experiência em um laboratório de física, um balão desses usados em festa de aniversário, cheio de ar e de massa igual a 1 grama, carregado eletricamente com uma carga Q negativa, flutua estaticamente numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Desprezando seu empuxo sobre o balão e considerando que a aceleração gravitacional do local é 10 metros por segundo ao quadrado e que o valor do campo elétrico é de 50 newtons por coulomb, pode-se afirmar que a carga elétrica do balão é D. Muito bem. Então, aqui, esse exercício é muito parecido com o que a gente já fez anteriormente. Mas, então, vamos ver aqui. Ó. Veja só na tela. Deixa eu colocar aqui o laser. Já está aqui. Então, aqui eu tenho, de novo, anunciado, destacando aqui as partes que nós faremos os comentários. Então, esquematizando, teríamos algo semelhante a isso aqui. Então, aqui o que ele diz, que esse balão ele tem massa de 1 grama, e que ele é carregado eletricamente com uma carga Q negativa, e flutua estaticamente. Então, a gente tem um equilíbrio estático aqui, ou seja, a somatória de todas as forças atuantes neste balão tem que ser igual a zero. Então, nós temos a condição de equilíbrio estático, ou seja, ele está em repouso em relação a um referencial aí, aqui numa região onde existe um campo elétrico uniforme na direção vertical, orientado de cima para baixo. Então, olha só. Então, ele tem a mesma orientação da aceleração da gravidade. Ele é bem semelhante ao que os exercícios que nós fizemos anteriormente. Bom, então, visto isso, sabendo que o campo elétrico ele é orientado de cima para baixo, então, mais uma vez falando, aqui essa região superior ela é positiva e essa região aqui ela vai ser, então, negativa, eletricamente negativa. Então, as linhas saindo aqui e entrando aqui. Então, o campo elétrico ele vai ser orientado aqui todo nessa região de cima para baixo. Então, aqui a gente vai desprezar o empuxo sobre o balão. Então, é um fator que facilita a nossa vida, Ele deu o valor da aceleração aqui da gravidade e o valor da intensidade do campo elétrico, que é de 50 newtons por coulomb. Então, o que ele quer saber aqui é quantos coulombs ou quantos microcoulombs, ou quantos milicoulombs, de carga esse balão tem que ter para que ocorra esse equilíbrio estático. Então, observe que nós fizemos aqui o diagrama de forças, ou seja, naturalmente, esse balão ele iria descer, ou seja, pela própria ação da gravidade e pela força peso, aqui representado vetorialmente aqui, em direção vertical, sentido aqui para baixo. Como ele disse que esse balão ele flutua estaticamente, então ele está parado no ar, então ele tem que existir uma força contrária a esse movimento que seria para baixo. Então tem uma força que iguala em módulo com a força peso e que esse balão ele não sai do lugar, ele fica ali parado estaticamente no ar. Muito bem. Então, aqui tem que existir uma força de mesmo modo, porém em sentido oposto. Então, essa força ela é uma força elétrica. Para que haja essa força elétrica
essa direção aqui, né, e sentido, esse balão ele vai ter que ter, então, tem que ser carregado positivamente ou negativamente, né? Então tem que ser negativamente, o que comprova aqui também no enunciado, ó, carregado eletricamente com carga negativa. Então, tanto analisando vetorialmente quanto olhando aqui no enunciado, podemos chegar à conclusão que esse balão, de fato, ele está carregado negativamente. Muito bem. O que nós precisamos encontrar agora? Precisamos encontrar o valor dessa carga aqui para que este equilíbrio estático ocorra. Então, acompanhe na tela. Então, para esse equilíbrio estático, vamos igualar então o módulo das forças. Módulo da força peso igual ao módulo da força elétrica. Então, fazemos aquela relação que nós fizemos no exercício anterior, né, isolando aqui Q, onde vai ficar força peso dividido pelo campo elétrico em módulo. Substituindo então os valores, eu vou ter então que esse Q é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Bom, só que é o seguinte, esse 2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs, eu não encontro ele aqui nas alternativas, né? Então, de que modo eu posso escrever este número, 2 vezes 10 elevado a menos 4, para que eu encontre aqui essa relação, né? Ou seja, para que eu encontre a alternativa correta. Então, olha só, acompanhe na tela, coloquei um pulo do gato aqui para vocês, né? Então, olha só, eu peguei o 2 vezes 10 a menos 4, que foi a minha resposta, e multipliquei por 1. Só que esse 1 eu posso escrever de várias formas. Então, convenientemente, eu coloquei esse 1 como sendo 10 a menos 2, que multiplica 10 a segunda. Isso aqui é 1. 10 a menos 2 multiplicado por 10 a segunda, isso é 1. Né? Conserva a base, somos os expoentes. Vai ficar 10 elevado a 0, que vai ser 1. Bom, então, o que isso significa? Esse 10 a menos 2 aqui, né? Esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 4, ele vai ser o quê? 10 a menos 6, que vai ser quem? Micro. Lembra lá do exercício anterior? Então, olha só. Então, aqui, 2 vezes 10 a menos 4, 10 a menos 4 com 10 a menos 2, 10 a menos 6, que é micro. Está aqui, ó. E 2 vezes 10 a segunda, 200. Então, 200 microcoulombs, alternativa A, ok? Então, assim, alternativa A, ok? Beleza. Então, agora a questão 19. Então, ó, duas placas metálicas planas, A e B, dispostas paralela e verticalmente, a uma distância mútua D, são eletrizadas com cargas iguais, porém sinais opostos, criando então um campo elétrico uniforme e em seu interior, onde produz um vácuo. A figura mostra algumas linhas de força na região mencionada. Então aí o desenho para vocês. Vamos comentar daqui a pouco. Vamos lá. Uma partícula de massa m e carga positiva Q é abandonada do repouso até o ponto médio entre as placas. Esse ponto médio chamou de M maiúsculo. Desprezados os efeitos gravitacionais dessa partícula, deverá atingir a placa, aí com uma lacuna, com velocidade v dada por e uma outra lacuna, né? Então, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Bom, essa é uma questão que mistura a parte de eletrostática e também cinemática, né? Conceitos aí de cinemática. Muito bem. Então vamos lá. Aqui eu repeti o texto mais uma vez, né? Vou colocar aqui o laser. Muito bem. Então, olha só. Como que vai ficar então o desenho? O que a gente pode complementar nesse desenho aqui? Então, olha só. Acompanhando aí na tela. Então, olhando aqui o sentido das linhas de campo elétrico, então a gente vai usando mais uma vez aquela relação, né? As linhas saem, né, para placas, para cargas positivas, e as linhas de campo elétrico saem, e para negativas as linhas entram. Nós vimos isso muitas vezes. Então, fazendo mais uma vez essa análise, vemos que a placa A ela é eletrizada positivamente, e a placa B eletrizada negativamente. Muito bem, então vamos dar aqui e aqui, né? Vimos também o seguinte, de acordo com o texto, olha só sublinhando aqui, que a partícula de massa m e carga positiva. Então, por isso que tem aqui essa carguinha aqui positiva aqui, ó, tá? Então, essa partícula está carregada positivamente. Muito bem. Então, se ela está carregada positivamente, vai haver uma força de atração entre esta partícula e a placa B, né? Da mesma forma que eu posso dizer que há uma força repulsiva entre a placa A e esta partícula, né? Então, facilmente é observável que essa partícula ela vai desse ponto M até B, o que já aumenta para 50% a nossa chance de acerto, porque olha só,
Olha o que ele pergunta. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. A primeira lacuna, ele diz que essa partícula deverá atingir qual placa? Então, já sabemos que essa partícula atingirá a placa B. Então, já eliminamos a letra A, que não está correta, que ele fala que atinge a placa A. Ó, eliminamos a alternativa B, que está incorreta. Eliminamos a alternativa C. Porque todas essas três alternativas diz que ele vai chegar na placa A, o que não é verdade. Então, ficamos entre C e D. Né? Então, muito bem. Vamos apagar essa zona que eu fiz. Vamos lá, continuando aqui. Muito bem. Então, agora, o que eu preciso descobrir? Né? Como essa partícula ela foi colocada ali, né? Ela partiu do repouso nesse ponto M até adquirir uma velocidade, né? Ela teve uma velocidade final. Ao atingir essa placa B, ela tinha essa velocidade final. E qual é o módulo dessa velocidade final? Né? Então, precisamos lembrar algumas coisas aí de cinemática, lá de dinâmica. Né? Então, vamos lá. Ó. Então, acompanhando aqui na tela. Então, da segunda lei de Newton, sabemos que a força é o produto da massa com a aceleração. Né? E que a força presente nessa nossa situação, né, é o que? A força elétrica. Né? E essa força elétrica é dada pelo produto da quantidade de carga e o seu campo elétrico ali na região. Né? Muito bem. Então, substituindo a 2 em 1, né, eu chamei essa aqui de 2, essa de 1, então substituindo 2 em 1, vamos colocar aqui de novo laser, né? Essa aqui de 2, essa de 1, substituindo uma na outra, então eu tenho que a força é igual a massa vezes a aceleração. Olha só, essa força aqui é o produto da carga com o campo elétrico, porque trata-se da força elétrica aqui. Muito bem. Então, isolando aí a aceleração, né, colocando ela no primeiro membro, temos então que ela é dada pelo produto, né, Q vezes E dividido por M. Ou seja, nada mais nada menos, eu estou dizendo o quê? Que a aceleração é igual à razão entre a força elétrica e a massa dessa partícula. Muito bem. Então, aqui a gente vai então fazer o seguinte. Para que eu encontre o módulo dessa velocidade final, a gente vai usar então a equação de Torricelli. Olha isso aí na tela. Então, da equação de Torricelli, nós temos o seguinte. Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Bom, daqui o que nós podemos fazer? Olha só, eu vou grifar aqui o seguinte. A velocidade inicial ela é zero. Por quê? Olha, se você olhar o texto, é abandonada do repouso. Então, a velocidade inicial dela é zero. Então, V0 é zero. Então, 0 ao quadrado, zero. Muito bem. A aceleração, né? O que eu vou fazer? A aceleração, eu vou substituir essa relação aqui, ó. Ou seja, Q vezes E dividido por M. Né? E o ΔS? O ΔS vai ser o seguinte, deixa eu só apagar aqui. O ΔS vai ser o quê? Olha só. Vai ser, então, essa distância entre M até a placa B. Então, esse M representa quem? O ponto médio. Então, se a distância entre a placa A e a placa B é D, a metade vai ser o quê? D sobre 2. Então, a distância aqui vai ser D sobre 2. Então, muito bem. O que eu faço agora? Bom, então essa equação de Torricelli vai ficar o seguinte. Vamos pegar o laser mais uma vez. Ok. Então, aqui vai ser zero. O A eu vou substituir então como Q vezes E dividido por M. E o ΔS vai ficar o quê? D sobre 2, que é a distância ali. Muito bem. Então, substituindo aqui, nós temos então o seguinte. Que a velocidade então vai ser dada pela raiz quadrada de Q vezes E vezes D dividido por M. Só para a gente observar aqui, ó. O que foi feito? Né? Que esse 2 aqui, dividido por esse 2 aqui, vai dar 1. Né? Então, 0 mais tudo isso vai ficar Q vezes E sobre M vezes D. Né? Então, multiplicando aqui, vai ficar Q vezes E vezes D dividido por M. Então, vai ficar, tirando aqui esse quadrado daqui, vira raiz quadrada, então vai ficar então, Q vezes E vezes D dividido por M. O que vai dar, então, a alternativa E. Okay? Então, essa é a resposta do nosso exercício. Vamos lá, então, a última questão, para a gente finalizar essa nossa jornada. Vamos lá, então. Em museus de ciências é comum encontrar máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van de Graaff, figura 1, é um exemplo, como atestam as faíscas, figura 2, que ela produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento
com a mão uma lâmpada fluorescente, que é a figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato da descarga atingir a lâmpada que faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos, na situação 2, né, a figura 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Então, temos as figuras 1, 2 e 3. Né? A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente por estar próxima a uma descarga elétrica é. Então, olha só. Então, aqui bem simples, né? Vai bem de encontro com tudo que a gente disse. Então, olha só que a pergunta já induz a nossa resposta. A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente por estar próxima a uma descarga elétrica. Né? Então, aqui está diretamente ligado a corpos que estão eletrizados, né? As descargas, então gera em torno desses corpos o quê? Um campo elétrico. Então, aqui facilmente a gente chega na alternativa B de bola, ok? Então, a questão 20, alternativa B, beleza?